Boa tarde. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Era Vargas. Governo provisório de 1930 a 1934. O governo provisório deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Getúlio Vargas, porém, nesse momento, já deu mostras de sua habilidade e de se sustentar no poder, pois adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Vargas realizou as primeiras medidas de centralização do poder e, assim, dissolveu o Congresso Nacional. A demora de Vargas em realizar as eleições e convocar uma Constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecido como Revolução Constitucional de 1932. O movimento foi um fracasso e, após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas paulistas, nomeando para o Estado um interventor, um governador civil, nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Essa Constituinte foi promulgada em 1934. A nova Constituinte foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o sufrágio universal feminino, confirmando o que já havia sido estipulado no Código Eleitoral de 1932, junto da nova Constituição. Vargas foi reeleito indiretamente para ser o presidente brasileiro entre 1934 e 1938. Após isto, um novo presidente deveria ser eleito. Nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isto, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as, como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. Governo Constitucional de 1934 a 1937. Na fase constitucional, o governo de Vargas, em teoria, estender-se-ia até 1938, pois o presidente não poderia passar pela reeleição. No entanto, a política brasileira era como um todo, e como o próprio Vargas, inclusive, caminhava para a radicalização. Assim surgiram grupos que expressavam essa radicalização do nosso país. Ação Integralista Brasileira, grupo de extrema direita, que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemitas, e tinha como líder Plínio Salgado. Aliança Libertadora Nacional, grupos de orientação comunista, que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder pela via da revolução. O grande líder deste grupo era Luiz Carlos Prestes. Inclusive, foi a responsável pela tentativa
de tomada do poder aqui no Brasil em 1935. Este movimento ficou conhecido como a Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife. Foi o fracasso, o movimento. Após a Intentona Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Esta fase constitucional da era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe. Concebeu a eleição de 1938 e instalou um regime, cancelou, a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país, o golpe do Estado Novo. Teve como pretexto a divulgação de um documento falso, conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. E o Estado Novo se deu em 1937 a 1945. O Estado Novo foi a fase ditatorial da era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduzindo as liberdades civis e implantando a censura. Também foi o período de interna propaganda política e o movimento em que Vargas estabeleceu a sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis, ou seja, as determinações de Vargas não precisavam da aprovação do legislativo, pois já possuíam força de lei. O legislativo foi suprimido e assim o Congresso e as assembleias estaduais, as câmaras municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que exaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esse período também se destacou a política trabalhista, destacando-se a criação do salário mínimo em 1940 e a consolidação das leis do trabalho, CLT. E em 1943, os sindicatos passavam para o controle do Estado. O desgaste deste projeto autoritário enfraqueceu o Estado Novo perante a sociedade brasileira. Assim, demandas por novas eleições começavam a acontecer. Vargas, sendo pressionado, decretou para 1945 a realização de novas eleições presidenciais. E em outubro deste mesmo ano foi deposto do poder pelos militares.